Lição 1. Viste o filme ontem à noite? Olá Ana, vi o filme ontem à noite. Sim, fiz. Era um thriller cheio de ação. Viste também? Não, eu tinha saudades. Como foi? Recomendá-lo-ia. Foi muito bom. O enredo estava agarrando e a atuação foi soberba. Isso parece intrigante. Vou, sem dúvida, ganhar tempo para o ver. Devia. Acho que vai gostar, especialmente se gostar de filmes suspensos. Gosto muito de um bom filme suspensivo. Obrigado pela recomendação. Não há problema. Deixe-me saber o que pensam depois de o observarem. Vai fazer. Então, quem eram os principais atores do filme? Estreou Mark Johnson e Emily Adams. Tinham uma grande química. Ah, estou familiarizado com o trabalho de Mark Johnson. É um ator talentoso. Sim, ele deu um desempenho poderoso neste filme. Estou ansioso por vê-lo em ação. Algumas cenas memoráveis. Foram muitas as cenas intensas e memoráveis, especialmente o clímax. Parece emocionante. Mal posso esperar para experimentar esses momentos emocionantes. Não vou estragá-lo para vocês, mas preparar-me para alguns momentos do canto do seu lugar. Estou a ficar mais entusiasmado por ver isso agora. Obrigado por construir a antecipação. Vocês são bem-vindos. Espero que corresponda às vossas expectativas. Tenho a certeza que vai. O seu gosto nos filmes costuma estar bem ligado. Ainda bem que confiem no meu julgamento. Acho que temos gostos semelhantes nos filmes. Isso é verdade. Muitas vezes apreciamos os mesmos géneros e estilos. É sempre divertido discutir filmes e partilhar recomendações. Absolutamente. Podemos ter uma noite de cinema juntos e discuti-la depois. Parece um plano. Podemos fazer pipocas e apreciar o filme. Estou ansioso por isso, Ana. Obrigado por o ver e por me recomendar. Em qualquer altura, John. Estou feliz por partilhar as minhas descobertas de filmes convosco. Lição 2. Gostas do seu trabalho? Olá Ana, gosta do seu trabalho? Sim, eu realmente faço. Acho que é gratificante e gratificante. E quanto a si? Tenho sentimentos mistos sobre o meu trabalho. Uns dias são melhores que outros. Isso é compreensível. Do que mais gosta no seu trabalho? Gosto da vertente criativa e da oportunidade de resolver problemas complexos. Parece-me interessante. É ótimo quando podemos usar as tuas habilidades e talentos. Definitivamente. Dá-me uma sensação de realização e satisfação. Isso é importante. É gratificante sentir que o seu trabalho faz a diferença. Absolutamente. E você, Ana? Do que mais gosta no seu trabalho? Gosto muito de trabalhar com pessoas e ajudá-las a atingir os seus objetivos. Isso é maravilhoso. Parece que temos um papel orientado para as pessoas. Sim, trabalho em vendas, portanto, construir relações é uma grande parte do meu trabalho. Essa é uma habilidade valiosa para se ter. Pode causar um impacto significativo. Obrigado, John. Acho gratificante ver os clientes terem sucesso e serem felizes. Posso imaginar. Tem de ser muito bom saber que desempenhou um papel no seu sucesso. É verdade. É uma das razões por que gosto tanto do meu trabalho.
Isso é fantástico, Ana. É importante encontrar cumprimento no que fazemos. Concordo, John. Passamos uma quantidade significativa de tempo a trabalhar, por isso é crucial encontrar significado nisso. Absolutamente. Isso faz com que toda a experiência valha muito mais a pena. Definitivamente. E quando gostamos do nosso trabalho, isso também afeta positivamente outras áreas da nossa vida. Tens razão. Pode melhorar o nosso bem-estar e felicidade em geral. Trata-se de encontrar o equilíbrio certo e fazer o que nos traz alegria. Não podia estar mais de acordo, Ana. Aqui está para encontrar a realização no nosso trabalho. A saúde é isso, John. Vamos continuar a encontrar alegria e propósito naquilo que fazemos. Lição 3. Plantou flores no jardim. Olá, Ana. Plantou flores no jardim. Sim, fiz. Adoro jardinagem e acrescentar cor ao espaço. E quanto a si? Ainda não plantei flores. Não sou muito jardineiro. Está tudo bem, John. A jardinagem leva tempo e prática. Pode ser um passatempo gratificante. Admiro o teu pulgar verde. Que tipo de flores plantou? Plantei uma variedade de flores como rosas, margaridas e tulipas. Parece bonito. Aposto que o teu jardim será vibrante e colorido. Espero que sim. Escolhi flores diferentes para florescer ao longo das estações. Essa é uma abordagem inteligente. Garante que é sempre algo em flor. Exatamente. Acrescenta interesse visual e mantém o jardim com uma aparência animada. Tenho a certeza que vai ser uma visão a ter em conta. Tem alguma dica de jardinagem? Uma dica é garantir que as flores recebem luz solar e água suficientes. Isso faz sentido. A luz solar e a água são essenciais para o seu crescimento. Além disso, a poda regular e a monda ajudam a manter o jardim saudável e arrumado. Vou ter isso em mente se decidir experimentar a jardinagem. Pode ser uma atividade relaxante e terapêutica, João. Deem-lhe um tiro algures. Poderia simplesmente fazer isso. Quem sabe, eu poderia desenvolver um pulgar verde como vocês. Nunca se sabe. A jardinagem pode surpreendê-lo e trazer-lhe alegria. Também gosto da ideia de ter flores frescas na casa. Absolutamente. Pode trazer a beleza do jardim para dentro de casa com flores cortadas. Isso parece adorável. Posso imaginar como isso abrilhantaria o espaço vivo. Definitivamente adiciona um toque de natureza e frescura a qualquer quarto. Aprecio a sua paixão pela jardinagem, Ana. É inspirador. Obrigado, John. É algo em que gosto e encontro paz. Bem, vou pensar em tentar. Talvez eu me surpreenda. Estou entusiasmado por ti, John. A jardinagem pode ser uma viagem maravilhosa de descoberta. Obrigado pelo encorajamento, Ana. Vou avisar-vos se começar o meu jardim. São bem-vindos, John. Estou aqui para oferecer dicas e apoio ao longo do caminho. Aula 4. Já ponderou utilizar uma aplicação de navegação? Olá, Ana. Já pensou usar uma app de navegação? Sim, tenho. Recentemente comecei a usar um e tem sido útil. E quanto a si? Ainda não tentei usar uma aplicação de navegação. Continuo a depender de mapas ou de pedir direções. Uma aplicação de navegação pode tornar as coisas muito mais fáceis. Devia experimentar.
Estou hesitante porque não sou muito conhecedor da tecnologia. É fácil de usar? Absolutamente. A maioria das aplicações de navegação são amigáveis e têm interfaces intuitivas. É bom saber. Que app recomendam? Eu uso pessoalmente o Google Maps. É fiável e tem direções precisas. Ouvi coisas boas sobre o Google Maps. Vou considerar dar-lhe um tiro. Vale a pena experimentar, John. Pode poupar-lhe tempo e ajudá-lo a navegar em locais desconhecidos. Isso é verdade. Muitas vezes, dei-me perdido em novas cidades ou bairros. Com uma aplicação de navegação, terá instruções de rotação a viragem para o guiar. Isso seria uma mudança de jogo para mim. Chega de voltas e desvios errados. Exatamente. Pode tornar as suas viagens mais eficientes e livres de stress. Gosto do som disso. Existem outros benefícios na utilização de uma aplicação de navegação. Sim, muitas apps fornecem atualizações de tráfego em tempo real, para que você possa evitar áreas congestionadas. Isso é útil, especialmente nas horas de ponta ou quando há um acidente. Definitivamente. Ajuda-o a escolher a rota mais rápida e poupa-o de atrasos desnecessários. Posso ver porque é que uma aplicação de navegação seria útil nessas situações. Além disso, você pode descobrir restaurantes, postos de gasolina e outros pontos de interesse nas proximidades. É um bom bônus. É conveniente ter essa informação na ponta dos dedos. Certamente que é. Pode explorar novos lugares e encontrar facilmente o que precisa. Estou convencida, Ana. Vou descarregar uma aplicação de navegação e experimentar. É ótimo ouvir, John. Acho que vão achar isso incrivelmente útil. Muito obrigado pela recomendação. Agradeço o seu conselho. São bem-vindos, John. Estou aqui para ajudar. Diga-me se precisa de alguma assistência com a aplicação. Vou, Ana. Mais uma vez, obrigado. Estou ansioso por me tornar uma profissional de navegação. Não tenho dúvida de que vais navegar como um profissional em pouco tempo, John. Lição 5. Visitou o mercado dos agricultores. Olá, Ana. Visitou o mercado dos agricultores? Sim, fiz. Foi uma experiência deliciosa. Já lá esteve antes. Não, não tenho. Do que gostou mais nisso? Adorei os produtos frescos e a atmosfera vibrante. Estava a chocar com a atividade. Parece maravilhoso. Comprou algo de especial? Comprei frutas e legumes cultivados localmente. Sabão incrível. Aposto que sim. Nada supera a frescura dos produtos da quinta para a mesa. Absolutamente. É ótimo apoiar os agricultores locais e desfrutar dos seus produtos de alta qualidade. Concordo. É importante promover uma agricultura sustentável e de base comunitária. Além disso, a variedade de artigos disponíveis foi impressionante. Também havia produtos artesanais. Isso é fantástico. Deve ter sido um tesouro de bens únicos e caseiros. Foi. Peguei em pão caseiro e queijo artesanal. Eram deliciosos. Estou a ficar com fome a pensar nisso. Dever-me-ia visitar em breve o mercado dos agricultores. Definitivamente deve. É uma ótima maneira de se relacionar com os produtores locais de comida. Deparou com vendedores ou bancas de comida interessantes. Sim, havia um vendedor a vender café e doces acabados de fazer.
Foi um sucesso. Parece uma ótima maneira de começar o dia. Vou certificar-me de verificar. Não vai ficar desiludido, John. O aroma por si só vale a pena a visita. Posso imaginar. Deve ter sido uma festa para os sentidos. Foi mesmo. As cores, os cheiros e os gostos eram incrivelmente convidativos. Estou entusiasmado por experimentar isso por mim mesmo. Obrigado por partilhar a sua experiência, Ana. São bem-vindos, John. Ainda bem que vos possa inspirar a visitar o mercado dos agricultores. É sempre bom descobrir novos lugares e apoiar o comércio local. Absolutamente. Deixe-me saber quando é que vai. Poderei juntar-me a vós para outra visita. Seria ótimo, Ana. Seria ainda mais agradável explorá-lo em conjunto. Estou ansioso por isso, John. Vamos planear uma aventura no mercado dos agricultores em breve. Lição 6. Estás a sentir fome? Olá, Ana. Estás a sentir fome? Sim, sou. Ignorei o pequeno almoço esta manhã. E quanto a si? Também estou a começar a sentir fome. Já passou algum tempo desde o almoço. Para que é que estás disposto? Algo leve ou uma refeição completa? Estou aberto a qualquer um deles. Talvez um lanche leve para me amarrar até ao jantar. Parece um plano. Que tal agarrar numa sanduíche ou numa salada? Soa bem. Há um café nas proximidades que serve sandes deliciosas. Perfeito. Vamos lá ir e satisfazer a nossa fome. Tem alguma sanduíche em particular em mente? Estou inclinado para uma sanduíche de perus e abacate. E quanto a si? Vou com uma sanduíche clássica de presunto e queijo. Simples, mas gratificante. Grandes escolhas. Também vou ter um lado de verdes mistos com a minha sanduíche. Posso receber umas fichas ao lado. Não resista a um pouco de estalar. Eu percebo. Um pouco de estaladiço adiciona uma textura agradável à refeição. Absolutamente. Além disso, é uma boa desculpa para se deliciar um pouco. Mime-se, John. A vida é demasiado curta para resistir aos deliciosos lanches. Tens razão, Ana. Merecemos desfrutar das nossas refeições e saborear os sabores. Definitivamente. A comida tem uma forma de aproximar as pessoas e criar momentos de alegria. Não podia estar mais de acordo. Não se trata apenas de nutrição, mas também de experiência. Exatamente. Então, vamos chegar ao café e satisfazer a nossa fome. Estou ansioso por isso. A comida sabe sempre melhor quando partilhada com um amigo. Não podia estar mais de acordo, John. Vamos desfrutar da nossa refeição juntos. Lição 7. Vista chuva de meteoros. Olá, Ana. Viste a chuva de meteoros? Sim, fiz. Era uma visão hipnotizante. Também apanhou. Infelizmente, eu não percebi. Como foi a experiência? Foi de cortar a respiração. O céu noturno encheu-se de estrelas tiroteantes. Isso parece incrível. Gostava de o ter visto. Foi uma oportunidade rara. O chuveiro de meteor só acontece uma vez por ano. Vou certificar-me de que o marcará no meu calendário para o próximo ano. É uma ótima ideia. Vale a pena planear antecipadamente para testemunhar tal espetáculo. Viu meteoros particularmente impressionantes.
Sim, houve uma que deixou um longo e brilhante trilho pelo céu. Foi deslumbrante. Uau, esse deve ter sido um momento memorável. Foi definitivamente. Lembrou-me a vastidão e a beleza do universo. É humilde pensar no nosso lugar no cosmos. Absolutamente. O chuveiro de meteoros lembra-nos as maravilhas para além do nosso planeta. Iram a algum sítio específico para o ver? Encontrei um local isolado longe das luzes da cidade, onde o céu estava limpo. É uma jogada inteligente. A poluição luminosa pode dificultar a visibilidade de eventos celestes. Sim, estar numa zona escura potencia a experiência e permite uma melhor visualização. Vou ter isso em mente para futuras aventuras que olham para as estrelas. Vale a pena procurar locais com o mínimo de poluição luminosa para obter as melhores vistas. Vou, sem dúvida, fazer um esforço para o fazer. Obrigado pela dica, Ana. São bem-vindos, John. Estou sempre feliz por partilhar o meu amor pela observação das estrelas. Agradeço, observar o chuveiro de meteoros deve ter sido inspirador. Foi mesmo. A natureza tem uma forma de nos cativar e inspirar. Vou certificar-me de que não perdi a próxima chuva de meteoros. Obrigado por partilhar a sua experiência, Ana. São bem-vindos, John. Espero que possam testemunhar a beleza de um banho de meteoros em breve. Lição 8. Acabou de tricotar a manta de bebê. Olá, Ana. Acabou de tricotar a manta de bebê. Sim, fiz. Aconteceu lindamente. Queres vê-lo? Absolutamente. Mal posso esperar para ver as vossas mãos. Aqui está. Usei cores pastel suaves e um padrão simples. Parece incrível, Ana. O bebê será tão acolhedor envolto nesta manta. Essa é a esperança. Queria criar algo especial para a pequena. Definitivamente, o senhor conseguiu. O artesanato é impressionante. Obrigado, John. Tricotar é um passatempo relaxante para mim. Quanto tempo demorou a completar o cobertor? Foram precisas algumas semanas de tricô dedicado. Gostei de cada momento. Posso dizer-vos que lhe metem muito amor e cuidado. Eu fiz. Os presentes artesanais têm um toque pessoal que os torna extra especiais. Concordo inteiramente. Têm valor sentimental e tornam-se manchas acarinhadas. Essa é a beleza dos artigos artesanais. São únicas e feitas com amor. Utilizou um padrão específico ou o desenhou? Segui um padrão que encontrei online, mas fiz algumas modificações. É ótimo que você tenha podido adicionar o seu próprio toque pessoal. Sim, permitiu-me torná-lo realmente único. Tenho a certeza que os pais vão apreciar o pensamento e o esforço que vocês investirem nele. Espero que sim. Os presentes artesanais têm muitas vezes um lugar especial no coração das pessoas. Absolutamente. Servem como lembretes do amor e do cuidado que foram criando os mesmos. É essa a intenção por detrás deste cobertor. Quero que o bebê sinta calor e amor. Tenho a certeza que o farão, Ana. O seu presente será precioso para os próximos anos. Obrigado, John. As suas amáveis palavras significam muito para mim. Vocês são bem-vindos, Ana. Estou sempre impressionado com a vossa criatividade e habilidade. É um passatempo de que gosto muito. Traz-me alegria criar algo com as minhas próprias mãos. E traz alegria aos outros também. Continuem o fantástico trabalho,
Ana. Vou, John. Obrigado pelo vosso apoio e incentivo. A qualquer hora, Ana. Mal posso esperar para ver o que crias a seguir. Lição 9. Conheceu o teu amigo no parque. Olá, Ana. Conheceu o seu amigo no parque? Sim, fiz. Tivemos muito tempo a recuperar. E quanto a si? Não tive a oportunidade de conhecer o meu amigo. Não podíamos coordenar os nossos horários. Isso é mal demais. É sempre bom passar tempo com amigos ao ar livre. Concordo. O parque é um lugar perfeito para relaxar e desfrutar da companhia uns dos outros. É mesmo. Sentamos-nos num banco e conversamos durante horas. Isso parece adorável. Do que é que falou? Falámos das nossas experiências recentes, partilhámos histórias e rimos muito. Os amigos têm uma forma de tornar agradáveis conversas simples. Absolutamente. É a ligação e as memórias partilhadas que o tornam especial. Vou certificar-me de definir um plano definido da próxima vez para conhecer o meu amigo no parque. É uma boa ideia. É importante priorizar o gasto de tempo com os entes queridos. Não podia estar mais de acordo. A vida ocupa-se, mas as amizades precisam de ser alimentadas. Isso é verdade. O tempo de qualidade juntos fortalece o vínculo entre amigos. Fizeste mais alguma coisa no parque para além de conversar? Fizemos um passeio pela lagoa e alimentámos os patos. Foi bastante relaxante. Isso parece pacífico. A natureza tem uma forma de acalmar a mente e rejuvenescer o espírito. Definitivamente, isso sim. O parque proporciona uma fuga refrescante da agitação. Farei questão de visitar o parque em breve e desfrutar da sua tranquilidade. Tenho a certeza que vai achá-lo refrescante, John. A natureza tem uma forma de nos alicerçar. Tens razão, Ana. É importante fazer uma pausa e conectar-se com o mundo natural. Absolutamente. Traz um sentimento de paz e equilíbrio às nossas vidas. Obrigado por me lembrar a importância de passar o tempo na natureza, Ana. São bem-vindos, John. Ainda bem que vos possa inspirar a abraçar o ar livre. Vamos fazer um plano para nos encontrarmos juntos no parque da próxima vez. Adoraria isso, John. Será uma grande oportunidade para desfrutar da natureza e da empresa uns dos outros. Estou ansioso por isso, Ana. Vamos fazer com que isso aconteça em breve. Lição 10. Teve um treino ou atividade pesada hoje? Olá, Ana. Teve um treino ou atividade pesada hoje? Sim, fiz. Fui a longo prazo de manhã. E quanto a si? Tive uma sessão de levantamento de peso no ginásio. Foi bastante intenso. Isso é ótimo. Trabalhar é uma maneira fantástica de se manter saudável e em forma. Absolutamente. Ajuda-me a ficar energizado e alivia o stress. Concordo. A atividade física tem inúmeros benefícios para o nosso bem-estar geral. Que exercícios você fez durante a sua corrida? Fiz uma mistura de intervalos de corrida e sprint para me desafiar. Parece uma ótima maneira de melhorar a resistência e a saúde cardiovascular. Definitivamente empurra-me para os meus limites e ajuda-me a construir resistência. Hoje foquei-me no treino de força, trabalhando diferentes grupos musculares. Isso é importante para construir força e manter um físico equilibrado. É também essencial para a aptidão funcional geral e prevenção de lesões.
Não podia estar mais de acordo. É crucial cuidar do nosso corpo. Tens objetivos específicos em mente para a sua corrida? O meu principal objetivo era melhorar o meu ritmo e resistência. É um grande objetivo para o qual trabalhar. A coerência é fundamental para o progresso. Absolutamente. Tento fazer da corrida uma parte regular da minha rotina física. Como se mantém motivado para se manter ativo? Acho motivação na forma como o exercício me faz sentir. Aumenta o meu humor e os meus níveis de energia. É uma grande mentalidade. Sentir-se bem é um poderoso motivador. Definitivamente, mantém-me a continuar, especialmente nos dias em que não me apetece fazer exercício. Eu percebo. Todos temos esses dias. Também é importante ouvir o nosso corpo. Definitivamente. O descanso e a recuperação são tão importantes como os próprios treinos. É um bom lembrete. O descanso adequado permite que o nosso corpo se cure e cresça mais forte. Exatamente. Trata-se de encontrar o equilíbrio certo e ser gentil para com nós próprios. Bem dito, Ana. Vamos manter o bom trabalho e continuar a dar prioridade à nossa saúde. Absolutamente, John. Isto é para nos mantermos ativos e cuidar de nós mesmos. Aúda a isso, Ana. Vamos continuar a empurrar-nos e a desfrutar dos benefícios de um estilo de vida ativo. Aula 11. Tens um mapa ou GPS no telemóvel? Olá, Ana. Tens um mapa ou GPS no teu telemóvel? Sim, sim. É muito útil para a navegação. E quanto a si? Também tenho uma aplicação GPS no meu telemóvel. É uma salvação de vidas quando estou em lugares desconhecidos. Concordo. É tão conveniente ter indicações na ponta dos nossos dedos. Já utilizou a aplicação GPS recentemente? Sim, ainda ontem. Estava a explorar uma nova parte da cidade e precisava de direções. A aplicação GPS guia-o com precisão. Sim, foi. Forneceu direções vir a passo e ajudou-me a chegar ao meu destino sem problemas. Isso é ótimo. A tecnologia GPS percorreu um longo caminho e tornou a navegação muito mais fácil. Absolutamente. É difícil imaginar como conseguíamos sem ele no passado. Lembro-me de usar mapas físicos e de pedir direções. Foi muito mais desafiante. A tecnologia simplificou definitivamente a nossa vida de muitas maneiras. A sua aplicação GPS tem funcionalidades adicionais, como atualizações de tráfego em tempo real. Sim, sim. Alerta-me sobre as condições de tráfego e sugere rotas alternativas. Isso é muito útil, especialmente quando lidamos com tráfego intenso ou encerramentos de estradas. Sem dúvida poupa tempo e reduz o stress de ficar preso no trânsito. Também gosto que as aplicações GPS fornecem horas estimadas de chegada. Essa é uma funcionalidade útil, ajuda no planejamento e na gestão do tempo. Já usou a sua aplicação GPS enquanto viaja para o estrangeiro? Sim, tenho. É especialmente útil quando navega em cidades ou países não familiares. É incrível como a tecnologia nos liga e nos ajuda a explorar o mundo. É mesmo. Temos acesso a informações e orientações onde quer que vamos. Tem dicas para utilizar aplicações GPS de forma eficaz? Uma dica é garantir que o seu telefone é carregado antes de iniciar uma viagem. E é sempre bom ter um plano de backup caso o aplicativo não funcione. Essa é uma abordagem inteligente. Estar preparado é importante,
sobretudo quando se conta com tecnologia. Sim, é melhor estar seguro do que desculpe. As aplicações GPS são ótimas, mas não são infalíveis. Vou ter isso em mente. Obrigado pelo conselho, Ana. São bem-vindos, John. Ainda bem que posso partilhar algumas dicas convosco. As apps GPS tornaram definitivamente a navegação mais cómoda e eficiente. Efetivamente, eles o fizeram. Vamos continuar a adotar a tecnologia para facilitar a nossa vida. Aula 12. Que tempo vai deixar para o trabalho? Olá, Ana. Que tempo vai deixar para o trabalho? Eu costumo sair por volta das 8h30 da manhã. E quanto a si? Prefiro sair um pouco mais cedo, por volta das 7h30. Gosto de bater o trânsito. Essa é uma boa estratégia. Chegar ao trabalho sem stress é importante. Absolutamente. Dá um tom positivo para o resto do dia. Tem um longo trajeto para o escritório. Felizmente, não muito tempo. Leva cerca de 30 minutos, em média. Isso não é mal de todo. A minha demora cerca de 45 minutos. Como costumam se deslocar para o trabalho? Conduzi o meu carro. Dá-me flexibilidade e independência. Eu percebo. Prefiro também ter o meu próprio veículo para maior comodidade. Já pensou utilizar transportes públicos? Eu tenho, mas não funciona bem com a minha agenda e localização. Isso é compreensível. Depende das circunstâncias individuais. Há algum motivo específico que prefira conduzir para o trabalho? Sim, dá-me mais controle sobre o meu tempo e permite-me executar recados após o trabalho. Isso faz sentido. É bom ter essa flexibilidade. Tem dicas para uma rotina matinal eficiente? Uma dica é preparar tudo o que precisa na noite anterior, como empacotar a mala ou o almoço. É uma boa ideia. Poupa tempo e reduz o stress de manhã. Outra dica é acordar um pouco mais cedo para ter algum tempo para si, seja para fazer exercício, ler ou saborear uma chávena de café. Gosto dessa sugestão. Dá um tom positivo para o dia. E você, Ana? Tem alguma dica de rotina matinal? Uma dica é dar prioridade ao sono e garantir que obtenha uma boa noite de descanso. Isso é crucial. O sono afeta os nossos níveis de energia e o bem-estar geral. Também acho útil ter uma checklist matinal para me manter organizado. É uma ótima ideia. Mantém-no no bom caminho e garante que nada seja esquecido. Bom, é melhor começar a preparar-me para o trabalho em breve. Está quase na hora de sair. O mesmo aqui. Desejando-lhe um dia produtivo e agradável, Ana. Obrigado, John. Da mesma forma. Vamos fazer dele um grande dia. Lição 13. Poderíamos remarcar a nomeação para as 15 horas. Olá, Ana. Podíamos remarcar a nomeação para as 15 horas. Claro, isso funciona para mim. Posso ajustar o meu horário. Obrigado, Ana. Agradeço a sua flexibilidade. Não há problema nenhum, John. É importante encontrar um tempo que funcione para ambos. Peço desculpa pelo incômodo. Algo urgente surgiu esta manhã. Acontece, John. Todos temos coisas inesperadas que surgem. Ainda bem que compreendam. Obrigado por ser compreensivo. Claro, John.
Somos uma equipa e podemos trabalhar juntos para encontrar uma solução. Isso é verdade. É importante comunicar e encontrar alternativas quando necessário. Absolutamente. A comunicação é fundamental para manter um fluxo de trabalho tranquilo. Assim, o novo horário de nomeação está confirmado para as 15 horas. Sim, atualizarei o meu calendário imediatamente para refletir a alteração. Ótimo. Vou fazer o mesmo no meu final. Uma comunicação clara é essencial. Efetivamente. Garante que estamos na mesma página e evita qualquer confusão. Fico contente por podermos chegar a um novo acordo sem quaisquer problemas. Eu também, John. É importante ser flexível e adaptável em ambientes profissionais. Agradeço o vosso profissionalismo, Ana. Obrigado, John. É importante lidar com as mudanças profissionalmente e com graça. Acordado. Dá um tom positivo e promove um ambiente de trabalho produtivo. Há mais alguma coisa que precisemos de abordar relativamente ao agendamento reagendado? Acho que cobrimos tudo. Mais uma vez, obrigado pela vossa compreensão e cooperação. São bem-vindos, John. Estou aqui para apoiar e colaborar. Aguardo com expectativa a nossa reunião hoje, às 15 horas. Da mesma forma, John. Vamos torná-la numa discussão produtiva e bem-sucedida. Absolutamente. Vemo-nos às 15 horas, Ana. Vemo-nos então, John. Tenha um ótimo dia até lá. Lição 14. Há um marco específico que conheça por perto. Olá, Ana. Há um marco específico que conheça por perto. Sim, há um belo parque a poucos quarteirões de distância. Chama-se Greenfield Park. Oh, já ouvi falar daquele parque. É um bom sítio para relaxar e descontrair. Absolutamente. Tem vegetação exuberante, trilhos para caminhadas e um lago sereno. Perfeito para alguma paz e sossego. Isso parece adorável. Definitivamente, vou verificá-lo um dia. Devia. É também um local popular para piqueniques e atividades ao ar livre. Existem outros marcos ou atrasos na área. Sim, também há um museu histórico nas proximidades. Apresenta o rico património cultural da cidade. Isso é interessante. Gosto de aprender sobre a história de diferentes lugares. Vale a pena visitar se estiver interessado no passado da cidade. Algum outro marco ou local de interesse que recomende? Bem, há um famoso café chamado de Bray Corner. Servem excelentes cafés e pastelarias. Estou sempre a pensar numa boa chávena de café. Vou certificar-me de verificar. Não vai ficar desiludido. O ambiente ali existente é acolhedor e convidativo. Obrigado pelas recomendações, Ana. É ótimo ter algumas percepções locais. São bem-vindos, John. Estou feliz por partilhar os meus locais favoritos na área. Tem algum outro marco favorito ou pedras preciosas escondidas na cidade? HMM é uma pequena livraria chamada Bookworm Haven. É o paraíso de um amante de livros. Adoro livros. Vou certamente fazer uma visita e explorar a coleção deles. Tenho a certeza que vão encontrar algumas leituras ótimas. É uma pequena livraria encantadora. Estou entusiasmado por descobrir todos estes lugares maravilhosos. Mais uma vez, obrigado, Ana. O meu prazer, John. Aproveite as suas explorações e tenha um tempo fantástico. Vou, Ana. Cuidado e vejo por perto.
Vocês também, John. Tenham um ótimo dia. Lição 15. Foi às compras de mercearias. Olá, Ana. Foi às compras de mercearias. Sim, fiz. Fui hoje ao supermercado. Isso é ótimo. Encontrou tudo o que precisava. Sim, consegui obter todos os artigos na minha lista de compras. Alguma promoções ou descontos interessantes no supermercado? Havia uma venda em produtos frescos, por isso abastecia frutas e legumes. É uma jogada inteligente. Comer saudável é importante. Absolutamente. Tento incorporar mais produtos frescos nas minhas refeições. Teve algum problema em encontrar o que precisava? Na verdade, não. O supermercado tinha um layout bem organizado e tudo era fácil de encontrar. É conveniente. Poupa tempo e reduz o stress. Definitivamente. Compras eficientes fazem a diferença. Lembra-se de comprar leite. Fiquei esgotado esta manhã. Sim, fiz. Tenho uma caixa de leite para vocês. Vou trazê-la para o escritório amanhã. Obrigado, Ana. Vocês são salva-vidas. Não há problema nenhum, John. Feliz em ajudar. Experimentava novos produtos ou receitas desta vez. Sim, apanhei alguns ingredientes para experimentar uma nova receita de massa que encontrei online. Parece delicioso. Deixem-me saber como é que acontece. Vou. Esperemos que seja um sucesso. Tem dicas para compras eficientes de mercearia? Uma dica é planear as suas refeições para a semana e fazer uma lista de compras em conformidade. É uma boa ideia. Ajuda no planeamento das refeições e evita gastos excessivos. Outra dica é fazer compras durante os dias úteis quando o supermercado está menos lotado. É uma estratégia inteligente. Evitar linhas longas é sempre uma mais-valia. Por último, sugiro que se verifique a existência de cupons digitais ou descontos antes de me dirigir à loja. É uma ótima dica. Poupar algum dinheiro é sempre um bônus. Ainda bem que achou as dicas úteis, John. Absolutamente, Ana. Agradeço as vossas ideias. Em qualquer altura, John. Diga-me se precisa de mais dicas de compras de mercearia. Vai fazer. Mais uma vez, obrigado, Ana. Tenha um ótimo dia. São bem-vindos, John. Você também. Lição 16. Quando seria um bom momento para sair? Olá, Ana. Quando seria um bom momento para sair? Costumo terminar o meu trabalho por volta das 5h30 da noite. E quanto a si? Tento embrulhar pelas 6 horas. Então, a qualquer hora depois disso funciona para mim. Isso é ótimo. Podemos, então, sair juntos. Parece um plano. É sempre bom ter alguma empresa a caminho de casa. Concordo. Torna o trajeto mais agradável. Tem alguma preferência específica para o tempo que sai? Na verdade, não. Desde que seja em horário pós-laboral, sou flexível. É bom saber. Podemos ter em conta quaisquer tarefas ou reuniões pendentes. Exatamente. É importante terminar as nossas responsabilidades antes de partir. Há alguma coisa que precise de cuidar antes de sair? Só preciso de empacotar alguns e-mails e organizar a minha secretária. Não deveria demorar muito tempo.
Certo, vou certificar-me de concluir as minhas tarefas também. Ótimo! É sempre bom deixar o espaço de trabalho limpo e organizado. Acordado. Dá um tom positivo para o dia seguinte. Há alguns fatores que devíamos considerar para o nosso horário de partida. Deveríamos verificar as condições de tráfego e planear em conformidade. É um bom ponto. O tráfego na hora de ponta pode ser bastante pesado. Também podemos ter em conta quaisquer compromissos pessoais ou compromissos. Sim, é importante equilibrar a vida profissional e a vida pessoal. Há mais alguma coisa que devamos discutir no que se refere à hora de partida? Acho que cobrimos tudo. Vamos almejar uma partida suave. Absolutamente. Agradeço a sua coordenação, Ana. Não há problema, John. Somos uma equipa e o trabalho em equipa torna tudo mais fácil. Não podia estar mais de acordo. Vamos ter um dia produtivo e sair a tempo. Parece um plano, John. Vamos fazer acontecer. Tenha um grande dia, Ana. Vocês também, John. Cuide. Lição 17. Que tal começarmos o evento às 9 horas? Olá, Ana. Que tal começarmos o evento às 9 horas da manhã? Parece um bom plano. Dá-nos tempo suficiente para nos prepararmos antes de os participantes chegarem. Concordo. Começar cedo garante um início suave do evento. Acha que às 9 horas da manhã é uma hora conveniente para os participantes? Acredito que sim. É uma hora razoável e dá-lhes o resto do dia para outras atividades. Isso é verdade. Queremos respeitar o seu tempo e os seus compromissos. Devemos enviar um convite formal com a hora de início atualizada. Sim, definitivamente. É importante comunicar a mudança a todos os participantes. Tratarei de enviar os convites. Tem a agenda atualizada pronta? Sim, fiz os ajustes necessários na agenda. Vou partilhá-lo convosco. Perfeito. Depois de confirmarmos a hora de início do evento, podemos finalizar a agenda. Acordado. Também podemos informar qualquer orador ou apresentador convidado sobre o novo horário. Bom ponto. É crucial manter todos os envolvidos bem informados. Há mais alguma coisa que devamos considerar em relação à hora de início do evento? Deveríamos verificar a disponibilidade do recinto às 9 horas da manhã e garantir que estão em vigor todas as disposições necessárias. Certo. Queremos ter a certeza de que tudo está pronto e pronto antes de os participantes chegarem. Devemos agendar uma breve reunião com a equipa do evento para discutir a logística. Sim, isso seria útil. Podemos passar por cima dos detalhes e atribuir tarefas de acordo. Vou enviar um convite de reunião à equipa. E que tal amanhã à tarde? Soa bem. Amanhã à tarde deverá funcionar para a maioria dos membros da equipa. Ótimo. Teremos a oportunidade de resolver quaisquer preocupações ou questões que possam ter. É importante ter uma equipa unificada e bem preparada para um evento de sucesso. Absolutamente. A colaboração e a comunicação eficaz são fundamentais. Há outras considerações ou fatores que devemos ter em mente. Deveríamos também considerar a duração do evento. Às 9 horas da manhã funciona bem para o horário. Sim, acredito que sim. Podemos planear o evento para terminar ao final da tarde ou ao início da noite. Isso deverá proporcionar aos participantes um tempo suficiente para participarem no evento.
Perfeito. Vamos prosseguir com o plano para iniciar o evento às 9 horas, então. Acordado. Agradeço o vosso contributo e colaboração, Ana. Da mesma forma, John. Juntos podemos fazer deste evento um sucesso. Obrigado, Ana. Vamos manter-nos focados e trabalhar para um evento memorável. Absolutamente. Estou entusiasmado com as possibilidades. Vamos fazer acontecer. Aula 18. Já equacionou encomendar take-out para almoço? Olá, Ana. Já pensou em encomendar take-out para almoço? Sim, estava a pensar nisso. Hoje não me apetece cozinhar. Eu percebo. Por vezes, é bom fazer uma pausa na cozinha. Definitivamente. Pode ser cansativo preparar refeições todos os dias. Alguma cozinha em particular para onde estás disposto? Eu desejava um sushi. E quanto a si? O sushi soa bem. Estou na disposição de uns rolos deliciosos. Vamos encomendar no nosso restaurante de sushi favorito. Absolutamente. Tem uma grande variedade de opções na sua emenda. Isso é verdade. Podemos experimentar diferentes tipos de rolls de sushi. Quer fazer a encomenda agora ou esperar um pouco mais? Acho que podemos ir em frente e fazer a ordem. Estou a ficar com fome. Muito bem. Vamos verificar o seu site ou app para o menu e fazer o pedido. Parece um plano. Vou pesquisá-lo no website deles. Enquanto está a fazer isso, vou reunir as nossas preferências e fazer uma lista. Ótimo! Podemos garantir que encomendamos todos os nossos rolos favoritos. Tem alguma restrição alimentar ou preferências que devíamos considerar? Não, estou aberto a experimentar rolos diferentes. E quanto a si? Eu sou o mesmo. Gosto de explorar novos sabores e combinações. Isso é bom. Dá-nos mais opções para escolher. Já verificaram as opções de entrega ou recolha? Sim, oferecem entrega e recolha de curbside. Qual é que você prefere? Estou bem com qualquer das opções. O que é mais conveniente para si? Acho que a recolha de curbside seria mais rápida e flexível. Acordado. Podemos balançar e levantar a encomenda no nosso caminho para casa. Parece um plano. Estou entusiasmado com um sushi delicioso. Eu também. Já posso provar aqueles rolos frescos e saborosos. Vamos fazer a encomenda e aguardamos com expectativa um almoço saboroso. Absolutamente. Obrigado por sugerir take-out, Ana. Não há problema, John. É sempre bom tratarmos-nos de vez em quando. Não podia estar mais de acordo. Vamos desfrutar da nossa refeição. Efetivamente. Bom apetite, João. Bon appétit, Ana. Aula 19. Pode devolver o equipamento até às 18 horas. Olá, Ana. Pode devolver o equipamento às 18 horas. Receio que não consiga chegar às 18 horas. Existe alguma flexibilidade no prazo? O prazo é bastante apertado, mas permitam-me que verifique se podemos prorrogá-lo um pouco. Obrigado, John. Agradeço o seu esforço. Falei com a equipa e podemos prorrogar o prazo para as 19 horas, o que vai funcionar para si. Isso é um alívio. Sim, as 19 horas devem ser exequíveis para mim. Obrigado por se acomodar. Vocês são bem-vindos, Ana.
Entendemos que, por vezes, surgem situações inesperadas. Sim, infelizmente, fui apanhado no engarrafamento no regresso. O tráfego pode ser imprevisível. Ainda bem que pudéssemos encontrar uma solução. Eu também. Certificar-me de devolver o equipamento prontamente às 19 horas. Isso seria ótimo. Temos outra equipa que precisa de usar amanhã. Compreendo a urgência. Vou dar prioridade a devolvê-lo a tempo. Agradeço a sua cooperação, Ana. Ajuda a manter um fluxo de trabalho suave. Não há problema, John. Somos uma equipa e apoiamos-nos uns aos outros. Há algo que eu possa fazer para o ajudar no processo de devolução? Acho que tenho tudo sob controle. Mas vou avisar-vos se preciso de ajuda. Por favor, não hesite em contactar-me se há alguma coisa que eu possa fazer. Agradeço o vosso apoio, John. É bom saber que tenho alguém em quem confiar. Absolutamente, Ana. Estamos aqui para nos apoiarmos uns aos outros e atingir os nossos objetivos. Esse é o espírito. Vamos certificar-nos de que o equipamento é devolvido em boas condições. Definitivamente. Queremos manter a qualidade e funcionalidade dos nossos recursos. Vou verificar tudo antes de devolver para garantir que está em bom estado. É responsável de vocês, Ana. Confio na vossa atenção para os pormenores. Obrigado, John. Orgulho-me do meu trabalho e pugno pela excelência. Mostra, Ana. A sua dedicação é louvável. Agradeço as suas amáveis palavras, John. Vamos continuar a trabalhar juntos de forma eficaz. Absolutamente. Fazemos uma grande equipa, a Ana. Não podia estar mais de acordo, John. Vamos continuar o bom trabalho. Parece um plano. Tenha um dia produtivo, Ana. Vocês também, John. Cuide. Aula 20. Que competências são importantes para a sua função? Olá, Ana. Que competências são importantes para a sua função? Na minha função, as boas capacidades de comunicação são cruciais. Concordo. Uma comunicação eficaz é essencial para uma colaboração suave. Também considero importantes as competências para a resolução de problemas. Resolver problemas é definitivamente uma habilidade valiosa para se ter ajuda na superação de desafios. A adaptabilidade é outra competência que considero importante. Ser adaptável permite navegar através de alterações e situações inesperadas. A gestão do tempo é também uma competência crítica para a minha função. O gerenciamento de tempo ajuda você a priorizar tarefas e cumprir prazos. A atenção aos pormenores também é algo que considero crucial. Prestar atenção aos detalhes garante rigor e qualidade no seu trabalho. Acredito que as capacidades de liderança também são importantes, mesmo que não estejamos numa posição de gestão. Absolutamente. As competências de liderança ajudam na tomada de iniciativa e na influência positiva dos outros. A aprendizagem contínua é uma habilidade que pode beneficiar qualquer pessoa em qualquer função. Aprender coisas novas mantém-nos atualizados e ajuda-nos a crescer profissionalmente. Também acho que o trabalho em equipa e as habilidades de colaboração são vitais. Trabalhar bem com os outros e ser jogador de equipa contribuem para um ambiente de trabalho harmonioso. Ser técnico é cada vez mais importante no mundo digital de hoje. Sim, ter uma boa compreensão da tecnologia pode melhorar a eficiência e a produtividade. Acho que o pensamento crítico também é uma competência essencial.
O pensamento crítico permite analisar situações e tomar decisões informadas. E não nos esqueçamos da inteligência emocional. É importante para a construção de relações. A inteligência emocional ajuda na compreensão e empatia com colegas e clientes. É verdade. Por último, penso que uma atitude positiva é uma competência valiosa para qualquer papel. Uma atitude positiva cria um ambiente de trabalho propício e fomenta a produtividade. Acho que cobrimos uma grande variedade de competências importantes, John. De facto, Ana. Estas competências são trunfos valiosos nas nossas viagens profissionais. Vamos continuar aprimorando e desenvolvendo essas habilidades para se destacar nos nossos papéis. Absolutamente, Ana. A melhoria contínua é fundamental.